Beleza, galerinha? Tudo bem com vocês? Mais uma vez, o tio Zé Carlos está aqui para trabalhar com o meu querido primeiro ano, né? Que eu criei um carinho já em tão pouco tempo muito grande por vocês. Então, não custa dizer também que a saudade é imensa do tamanho do meu bucho, né? Vamos lá. Dando prosseguimento e entrando na apostila 2, não é? A gente vai trabalhar agora um assunto, depois que nós vimos toda a fonética, vimos algumas coisas de acentuação, a gente vai ver como as palavras se formam. Por que elas têm esse nome? O que acontece para elas serem dessa forma, não é? Então vamos lá. Vamos para a lousa antes de começar a passar o slide para lembrar uma coisa para você. Existe um cidadão chamado Ferdinand Saussure. Ele é um linguista francês e ele fez estudos em cima da langue e parole. Ou seja, a língua e a palavra, né? Como ela funcionava, por que ela variava tanto, né? Então ele chegou a uma conclusão, que na realidade nós temos um signo linguístico e que na maioria das vezes ele é arbitrário. Por exemplo, se eu perguntar para ti por que mar se chama mar, não existe um porquê, não existe uma lógica, né? Por que árvore se chama árvore? Então, todas essas palavras que gato se chama gato, por exemplo, todas essas palavras vêm de forma arbitrária. Alguém em determinado momento da história, não é de forma diacrônica, chegou e falou: a partir de agora, esse animalzinho que faz miau se chama gato. Ok? Então ele disse que o signo linguístico tem um significante e um significado. O que é o significante? Vamos trabalhar, já que eu estava falando de gato, vamos continuar no gato. Gato. Não é? Quando eu falo gato, vocês escutam gato e não existe outra forma de eu falar gato. Pelo menos o gato escrito com a letra G, letra A, letra T e letra O. Não existe outra forma de eu falar e outra forma de eu escrever. Certo? Então, isso é o significante que a palavra tem. É a parte audível e a parte visível. Mas uma palavra ela não tem só som e não tem só grafia, ela tem significado. E aí eu chego e digo assim para vocês: meu gato gosta de comer ração da Whiskas. Vocês sabem sem sombra de dúvidas que eu estou falando de um animal, de um felino. Mas pode chegar e dizer assim: rapaz, tem um cabra lá no prédio que é um gato, né? Aí eu estou querendo dizer o quê? Que ele faz miau? Não, né? Eu estou querendo dizer que ele é bonito, é belo. Então gato também é ligado à beleza. Por outro lado, eu posso visitar um amigo e perceber que no registro de luz dele tem alguns fios que não passam pelo relógio. E aí configura que ele está fazendo um gato na sua energia. E esse gato aí, infelizmente, nós associamos a roubo. Então nós temos uma palavra, uma forma de falar e 3 significados, não é? Então já de cara a gente sabe que o significado ele fica preso ao contexto. Certo? Muito bem. Então agora vamos começar a dar uma olhadinha. Por que isso? Porque quando a gente estuda a estrutura das palavras, nós vemos morfemas, não é? Nós vemos uma série de morfemas que se agregam a um radical. Então vamos ver como isso funciona. Estrutura das palavras. Só para a gente saber, né? Morfema é a menor partícula com significado existente de uma palavra e que, se reunida a um radical, lhe confere um sentido diferente do anterior. Certo? Os elementos, quando a gente estuda a estrutura das palavras, os elementos da estrutura das palavras que se ligam ao radical
vogal temática, afixos e desinência. O tema ele vai surgir exatamente da junção do radical mais a vogal temática, certo? Então vamos ver um por um. Primeiro vamos ver aqui. O que é o radical? É a parte que se repete em quase todas as palavras da mesma família, não é? E age como segmento lexical de uma palavra. Por que eu sublinhei o quase? Se eu pegar, por exemplo, aqui na lousa comigo, se eu pegar aqui com vocês, não é? Amigo, amor, amável, não é? Eu tenho 3 palavras em que o radical se repete, o AL, não é? Nesse caso, eu tenho radicais iguais. Mas em todas as palavras isso acontece? Vamos ver aqui. Aqui na lousa eu coloquei, na televisão no caso, né? Eu coloquei a palavra certo, não é? Que o radical é SCERT. Então eu tenho certo acrescido de O, eu tenho certo acrescido de ESA e eu tenho certo acrescido de I e acrescido de ESA, não é? Vocês podem ver aqui, toda vida que eu coloco um desses morfemas, a palavra muda de significado, não é? A gente vai ver daqui a pouquinho quais são esses, qual é o significado de cada um desses morfemas. Antes vamos dar uma olhadinha aqui que eu preparei para vocês exatamente. Vocês conhecem vinho, não conhecem? Tomar um vinhozinho no frio é muito bom. Então vamos lá. Vinho, o radical é VINH. E aí sai vinhateiro, vinhaço, vinháceo, vinhataria. Mas eu não tenho só essas palavras que derivam da palavra vinho. Eu tenho as palavras vinícola, vinífero, vinicultor e vinagre, por exemplo. E vocês veem que esse radical de vinho, ele é diferente desse daqui, não é? O significado é o mesmo, mas esse sofreu uma mudança. Então a gente diz que, nesse caso, existe uma alomorfia, uma mudança de significado, não. Só uma mudança estrutural no radical, mas lembrem, o significado fica sempre o mesmo, é sempre o significado de origem vinho. Mas quando eu coloco vinhateiro é uma coisa, vinhataria é outra, vinagre é outra. Quer ver, por exemplo, o que é vinhataria? Supostamente seria um local onde se bebe vinho, não é? E vinagre, o que é vinagre? Vinagre é o que a gente conhece por vinho acre, né? Vinho ácido. Daí sai o vinagre, mas respeita o mesmo radical de vinícola, de vinífero e de vinicultor. Vamos dar uma olhadinha aqui, antes de seguir para as desinências, não é? E para a vogal temática, para o tema e para os afixos, vamos dar uma olhadinha no que é léxico e no que é semântica, que é importante. O que é o léxico? A gente escuta, é lexical para cá, lexical para lá, e a gente não sabe o que é, não é? Léxico, na realidade, é simplesmente as palavras constantes dentro de uma língua. Se tu abrir um dicionário, todas as palavras que tu fores ler, no caso, não é? Todas elas a gente diz que são o léxico da língua portuguesa. E o que é a semântica? É a significação que as palavras têm, né? O significado de que cada vocábulo tem, é existente, né? Cada vocábulo, a significação existente de cada vocábulo dentro da mesma língua. Por que isso é importante? Porque a gente vai ver que existem, às vezes, uma palavra com vários significados, não é? Vamos ver aqui. Campo lexical é formado pelas palavras que derivam de um mesmo radical. Compreende ainda as palavras que pertencem à mesma área de conhecimento, a gente vê como campo lexical. Por exemplo, a palavra pedra
o radical é PEDR. O A vai ser vogal temática, a gente vai ver na frente, e a gente tem eiro, aria, eira, egulho e irinha. Não é? Isso tudo é o campo lexical que deriva da palavra pedra. Eu poderia pegar, por exemplo, a palavra mar, eu não coloquei, que eu ia colocar por exemplo. De mar derivam que palavras? Marujo, marinheiro, maresia, marulho, maremoto, não é? Todas essas palavras pertencem ao campo lexical. E a gente ainda coloca dentro do campo lexical aquelas palavras que são afins dentro do mesmo conjunto de conhecimento. Por exemplo, quando eu falo em escola, o que escola lembra? Professor, caderno, aula, livro, apostila, material, diretor, web, página, internet, web, página, link, internauta, portal, blog, site. E nós temos o campo semântico, ou seja, que tu tem palavras diferentes, mas que trabalham com o mesmo significado. Por exemplo, levar. Eu posso dizer que levar é transportar, é carregar, é retirar, é guiar, é transmitir, é passar, é receber. Nota. O que é nota? Nota é uma notação, é uma atenção, é uma cédula, um som musical, é uma breve comunicação escrita, uma nota, é uma comunicação escrita e oficial do governo, não é? E aí a gente volta para a nossa vogal temática. A vogal temática dentro da estrutura das palavras é a que a gente tem que tomar mais cuidado. Por quê? Porque ela tem algumas regrinhas, tem algumas coisinhas que a gente precisa saber para não se equivocar. Vamos lá, então o que é a vogal temática? A gente aprende desde pequenininho lá no 7º ano que a vogal temática é aquela vogal que se liga ao radical para que possa receber desinências e afixos, não é? Muito bem. É isso? É. Vamos ver aqui. Mas são todas as vogais no final das palavras que são vogais temáticas? Olha o dedinho. Não. Vamos lá. Quando são átonas no final das palavras, as vogais A, E e O são consideradas vogais temáticas nominais. As vogais temáticas nominais juntam-se à desinência indicadora de plural. A gente vai ver aqui, por exemplo, mesa, M-E-S é o radical. A é a vogal temática e S é a desinência de plural. Postos, poste é a raiz, o radical. O é a vogal temática e S é a desinência de plural. Casa, C-A-S é o radical, A é a vogal temática e S é a desinência de plural. Que bom que fosse só isso, né? Mas a gente tem algumas regrinhas aí, que são o que a gente diz, brinca sempre dizendo que o português seria tão bom se não tivesse essas exceções, essas regrinhas, né? Mas elas são necessárias. Por exemplo, as palavras tônicas, ou seja, o que é uma palavra tônica? É uma palavra que tem a sílaba forte, não é? No final, por exemplo. Então, as que terminadas em vogais tônicas, como cajá, olé, bobó, café, todas essas não são vogais temáticas. A vogal temática vai ser quando a sílaba for, voltando só para lembrar, quando forem átonas, certo? Outra regrinha importante. A gente sabe que o gênero na língua portuguesa ele é meio traiçoeiro, né? Vamos aqui para a lousa. Gato. Qual é o gênero? Qual é o gênero de gato? Masculino. Qual é o feminino de gato? É gato. Qual é o gênero de aluno? Masculino.
masculino. Qual é o gênero de aluno? Feminino. Então, quando tu tem as palavras em que o plural, o gênero muda só a letra A com a letra O e a palavra continua a mesma, isso são desinências de gênero, não são vogais temáticas. Diferente de quando eu tenho galinha, não é? O masculino não é cola, é galo. Né? Quando eu tenho, por exemplo, cavalo, não é cavalo, né? É égua. Então, nesses casos, elas poderão ser vogais temáticas, desde que não seja a sílaba tônica a última. Então, aqui mais ou menos diz a regra que eu coloquei aqui na televisãozinha para vocês verem. Ó, vogais temáticas não devem ser confundidas com as desinências indicadoras de gênero, feminino, gata, gata e masculino, gato, já que alguns substantivos não sofrem flexão de gênero, como podemos observar nas palavras igreja. Vocês conhecem o namorado da igreja, seria o igrejo? Não existe, não é? Assim como supermercado, não existe supermercado. Os nomes terminados em consoantes, e isso é importante, ó. Tem até uma questãozinha depois que a gente vai ver. Os nomes terminados em consoantes, como mar, paz e mal, apresentam a vogal temática é. Só que no singular ela é latente e é patente no plural. O que significa dizer latente no singular? Ela está ali, mas ela não aparece. E patente no plural ela aparece, como por exemplo, paz, pazes, mar, mares, males, mal, males. Ou seja, tu segue o radical paz, acrescenta a vogal temática é e coloca o S da desinência de plural. Certo? Mas a gente, além das vogais temáticas nominais, a gente tem as verbais. As verbais são mais fáceis, são mais simples, certo? Vamos ver quais são elas e como elas funcionam. Nós temos a primeira marcada pela temática A, que a gente vê verbos como brincar, andar, trabalhar. Nós temos a vogal temática da segunda, né, que é marcada pela vogal E, e da terceira pela vogal I. Vale lembrar, vale salientar para vocês que nós temos o verbo por, não temos, e todos aqueles verbos que derivam do por, como compor, decompor, recompor, expor, não é? Todos esses verbos, tecnicamente, terminou de ajustar, nós vamos para a moça. Nós temos o caso do verbo por, não é? Nesse caso, o por, ele vem do poer, do latim, não é? Que começa no ponere, ponere, poer e por. Então a gente diz que todos os verbos que vêm do por, eles são da segunda, porque na sua origem eles vêm do poer. Aqui eu tenho, primeira conjugação, a R, amar, ensinar e voar. Preste atenção. A M é o radical. O que é radical? É a parte da palavra que tem a menor parte da palavra com significado. O A, que é a vogal temática, e o R, que é a desinência de... O R é a desinência de quê? O R é a desinência de infinitivo. Na segunda conjugação, comer, tu tem C-O-M como raiz, o E como vogal temática e o R como desinência de infinitivo. E a terceira conjugação, a terceira ela chega a ser engraçada, divertida sobre alguns aspectos. Por exemplo, o verbo decidir, tem decide, o I como vogal temática e o R como infinitivo, não é?
Agora, se eu perguntar para vocês, como é que é o verbo colorir no presente do indicativo? Aí vocês vão pensar e vão dizer assim: tio, eu coloro. Coloro é feio para danado, não é? Existe coloro? Não, né? Então, a gente diz que são verbos defectivos. São verbos que, em função da fonética, da fala ficar bastante feia, eles não existem. Que são, normalmente, eles acontecem com os verbos da terceira conjugação. Coloro, expelir, espelho, não dá, não é? Então, normalmente, quando a gente vai usar esses verbos na primeira pessoa, a gente procura trabalhar com locuções, certo? O que é o tema, então? Vocês já viram o que é raiz e sabem o que é vogal temática. O tema é simplesmente a junção, a união do radical com a vogal temática. No caso aqui, estude mais a, estuda é o tema. Rompe mais rompe é o tema. Parte, o verbo partir. Parte é a raiz e a vogal temática. Brinco, coloca-se na orelha. Brinque é o radical e a vogal temática. Brinco é o tema. Tema muito simples, muito fácil. Vamos agora para os afixos. O que são afixos? Afixos são números de 3. Mas a gente realmente estuda, se aprofunda em 2, que são os prefixos, que são aqueles morfemas que são colocados na frente do radical, antes do radical, ou os sufixos, que são aqueles morfemas que são colocados no final do radical, né? Após o radical e a vogal temática. Muito bem. Então vamos dar uma olhadinha primeiro. E claro, sim, nós temos os infixos, aqueles que são colocados no meio da palavra. Já vou explicar por que no meio. Vamos lá. O infixo, por que eu coloquei ele separado? Pelo seguinte: chaleira. Chá é o radical. Eira é o sufixo. Agora, já pensou que se toda vida que eu tivesse que pedir uma chaleira, eu pedisse uma chaeira? Fica estranho, não fica? Ou então cafeteira, que eu pedisse cafeeira, ou então capim. Se eu falasse capinal, ficava estranho, não ficava? Então, essas letras, elas são colocadas em função do quê? A gente chama de fonemas parasitos, né? Eles não pertencem à palavra, são colocados ali apenas por questões fonéticas, de facilidade na pronúncia da palavra. Chaeira é uma coisa, chaleira é muito mais fácil de falar. Cafeteira, cafeeira, ficaria ruim, não ficaria? E capinal, capinzal, é muito mais interessante de ser falado, né? Vamos lá. O que são desinências? Lembrando uma coisa importante aqui. Todo afixo, quando ele for anexado ao radical, não esqueça que isso é muito importante. Todo afixo, quando for adicionado ao radical, esse radical vai mudar o significado. A palavra terá um outro significado. Quando eu colocar desinências, o radical permanece o mesmo e ele apenas é flexionado. No caso dos nomes, ele é flexionado em gênero e número. No caso dos verbos, em pessoa e número, modo e tempo. A gente vai ver aqui na frente, certo? Então nós temos dois tipos de desinências. As desinências verbais, que indicam as flexões, né, de número, pessoa, modo e tempo. E temos as desinências nominais, não é? Que são as flexões de gênero, masculino e feminino, e de número, singular e plural. Lembrem, na língua portuguesa, para evitar até alguns equívocos, por problemas aí que às vezes acontecem, flexão de gênero masculino e feminino não tem nada a ver com sexo masculino e sexo feminino. São coisas totalmente distintas. E no caso das verbais é um pouquinho mais trabalhoso, mas não é tão difícil assim não. Desinências nominais são morfemas que, quando juntam alguma palavra, especialmente substantivos e adjetivos, indicam flexão de gênero, já falei.
Aqui também, vamos lá. Vamos ver os exemplos aqui. Atenção que é importante. Existem palavras invariáveis que não se flexionam, não admitindo desinência de gênero e nem de número. Por exemplo, palavras que não aceitam desinência nominal. Cama, não existe cama masculino e cama feminino. Não existe papel masculino, nem janela, nem hotel, masculino ou feminino. Palavras que não aceitam desinências de número. Pires, lápis, ônibus, vírus, não aceitam desinência de número. Não é? Comprei 200 lápis e não lápises. O coronavírus e mais, o corona, até está na moda, né? Quantos coronas existem pelo mundo espalhado? Bilhões, não é? Mas é sempre vírus que a gente fala, não existe plural para isso. As desinências verbais, aí número, singular e plural, em pessoa, primeira, segunda ou terceira, não esqueçam, na língua portuguesa, nós temos 3 pessoas, que às vezes equivocadamente a gente fala em 6 pessoas, né? Porque eu, tu, ele, nós, vós, eles. Mas lembrem, o nós, vós, eles é flexão, é o plural das 3 pessoas. Tempo, pretérito, presente e futuro, e divide-se, e elas são divididas assim: número pessoal e modo temporal. O modo você sabe, né? Subjuntivo, indicativo e imperativo. Muito bem. Exemplos, ó. O O é desinência de número pessoal indicativa, primeira pessoa do singular. Aí tem até uma coisa bacana que a gente vê, ó. A língua portuguesa ela não é lógica. Se ela fosse lógica, como é a matemática, como é a física, seria até mais interessante, não é? Mas ela não é. Por isso que às vezes vocês veem, quantas vezes vocês já ouviram uma criança falar: tio, eu sabo disso, criança pequenininha, eu sabo. Algumas vezes, né? Por quê? Porque ela vai pela lógica. Qual é a lógica? Como ela não sabe que existem palavras que são verbos que são irregulares, né? Então o que ela pensa? Ela pensa: eu como, eu brinco, eu corro, eu ando, eu faço, eu sabo. Porque ela não sabe que o verbo saber é um verbo irregular e a conjugação é diferente, não é? Assim como nós temos o S para indicar a segunda pessoa do singular, tu cantas, tu amas, tu vendes, tu prendes, tu pagas, tu abres, são as pessoas da segunda pessoa. Aí tem que ter cuidado, principalmente essa desinência eu coloquei aqui para quê? Para chamar a atenção de vocês, que muitas vezes em redação vocês cometem esse erro, vocês pecam pelo ouvido, porque a gente fala: tu vende, tu faz, tu compra, tu anda. Tu não fala tu andas, não é? E quando a gente vai escrever, a gente lembra: tu andas ou tu anda? Tu anda, e aí tu escreve tu anda e tu erra. Erra, tu erras. Opa, parei que eu passei sem falar. O moço, por exemplo, sabemos. Moço é nós, não é? Se é nós, é a primeira pessoa do plural. Por exemplo, desinência ele, número, pessoa indicativa, terceira pessoa do plural. Eles amam, eles abrem, eles correm, eles falam. Temos ainda o vai. O vai é legal, porque o vai é o quê? É pretérito imperfeito, né? Ele usava, ele brincava. O SSR, eu coloquei, é desinência indicativa do pretérito imperfeito do subjuntivo. Aria, temporal, né? Indica o futuro do pretérito. E assim tantas outras. Isso, como é que a gente aprende? A dica que eu dou para vocês: vocês aprendem isso da mesma forma que vocês aprenderam a tabuada. Como é que vocês aprenderam a tabuada? A mãezinha de vocês: meu filho, vai lá, repita até aprender. A conjugação é mais ou menos assim. Vamos lá. E desinência verbo nominal, não é? Por exemplo, o R é desinência indicativo do infinitivo, o NDO do gerúndio e o do particípio, né? Só que lembrem, o particípio, eles são verbos abundantes. Não existe só uma forma de se falar, não é? Eu posso dizer impresso ou imprimido.
né? Claro, não são todos que cabem, eu não posso falar feito e fazido, né? E um grande que vocês erram muito, que a gente escuta muito, como é mesmo aquele, é trago, né? Eu tinha trago. Tá errado, gente. Eu tinha trazido, nunca trago. E vamos andar aqui rapidinho, não é? Eu trouxe aqui uns exercícios para a gente ver. A palavra achávamos. O ACH é o quê? É a raiz, né? Não dá para escrever. É a raiz. O A é o quê? É verbo achar, então A é vogal de ligação. O VAL, o que é? Achávamos. É desinência, modo temporal, e o MOS é desinência de número pessoa, certo? Eu vou mandar para vocês, a gente ainda vai voltar a esse conteúdo, certo? A gente ainda vai dar uma olhadinha em vários exercícios, porque esse é um conteúdo, ele não é difícil, mas ele é às vezes um pouco trabalhoso para se aprender, certo? Eu queria me despedir de vocês. Acho que essa provavelmente é a última aula gravada que eu terei com vocês. As próximas serão, se Deus quiser, aulas online, né? E a gente vai poder interagir um pouquinho mais, porque a saudade é grande, certo? Beijo no coração e lembrem, respeitem o isolamento. Tchau, fui!